Lendas Episódio 57, O Sacrifício de Isaque. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Profeta Pastor Marconi Silva. Hoje falaremos sobre o tema O Sacrifício de Isaque, uma das histórias mais emocionantes e impactantes da Bíblia, que nos revela o amor e a fidelidade de Deus para com os seus servos. Essa história está registrada no capítulo 22 do livro de Gênesis, o qual é o primeiro livro da Bíblia, que conta a origem de todas as coisas, desde a criação do mundo até a formação do povo de Israel. O livro de Gênesis é dividido em duas partes principais. A primeira, que vai do capítulo 1 ao 11, fala sobre a história universal da humanidade, desde Adão e Eva até a Torre de Babel. A segunda, que vai do capítulo 12 ao 50, fala sobre a história particular dos patriarcas, o qual são antepassados do povo de Israel, como Abraão, Isaque, Jacó e José. Antes de começar, eu quero te pedir um favor. Se você gosta dos meus vídeos, se inscreva no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Isso me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, e se você quiser me apoiar financeiramente, você pode fazer sua gratificação com o Pix na tela. Qualquer valor é bem-vindo e será usado para manter esse canal funcionando e para abençoar outras pessoas. Bom, vamos ao que interessa. Eu também quero agradecer a todos que já são inscritos e que sempre me apoiam com os seus comentários e compartilhamentos. Vocês são demais. Vocês fazem parte da minha família em Cristo e eu oro por vocês todos os dias. Vamos lá. A palavra de Deus é a nossa fonte de vida, sabedoria e esperança, e nós queremos compartilhá-la com você de uma forma simples e prática. A Bíblia é composta por 66 livros, divididos em duas partes. Antigo Testamento, que contém 39 livros e narra a história de Deus com o seu povo antes da vinda de Jesus Cristo, e o Novo Testamento, que contém 27 livros e narra a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, bem como as cartas dos apóstolos e o livro do Apocalipse. O sacrifício de Isaque é um episódio narrado no capítulo 22 do livro de Gênesis, onde Deus prova a fé e a obediência de Abraão, ordenando-lhe que ofereça o seu filho Isaque como holocausto no monte Moriá. O holocausto era um tipo de sacrifício onde o animal era totalmente queimado no altar, como um símbolo de entrega total a Deus. Esse tipo de sacrifício era muito comum na época dos patriarcas, e também foi instituído na lei mosaica como uma forma de adoração e expiação dos pecados. A lei mosaica é o conjunto de leis que Deus deu a Moisés no Monte Sinai, depois que ele libertou o povo de Israel da escravidão no Egito. Essas leis regulavam a vida religiosa, moral e social dos israelitas, e incluíam os 10 mandamentos, as leis civis e as leis cerimoniais. Abraão não hesita em obedecer a Deus, mesmo sabendo que Isaque era o filho da promessa, aquele por quem ele esperou por muitos anos e que seria o herdeiro da aliança divina. Abraão havia recebido Isaque como um milagre, pois ele e sua esposa Sara eram idosos e estéreis. Deus havia prometido a Abraão que ele seria o pai de uma multidão de nações, e que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas e a areia do mar. Essa promessa foi feita quando Abraão tinha 75 anos, mas ele só teve Isaque quando tinha 100 anos. Isaque era o filho da fé, o cumprimento da palavra de Deus na vida de Abraão. A palavra fé significa confiar em Deus e nas suas promessas, mesmo quando as circunstâncias são contrárias ou impossíveis aos olhos humanos. Abraão prepara a lenha, o fogo e a faca, e leva Isaque consigo para o lugar indicado por Deus. No caminho, Isaque pergunta ao pai onde está o cordeiro para o sacrifício, e Abraão responde que Deus proveria. Essa resposta mostra a confiança de Abraão em Deus ao criar que Deus poderia ressuscitar Isaque caso ele fosse sacrificado. O autor da carta aos Hebreus confirma essa interpretação, dizendo que Abraão considerou que Deus era poderoso para cumprir a sua promessa mesmo que isso exigisse um milagre. Hebreus 11, 17 ao 19. A carta aos Hebreus é um livro do Novo Testamento, cujo objetivo é mostrar a superioridade de Jesus Cristo sobre os profetas, os anjos, Moisés, os sacerdotes e os
Sacrifícios do Antigo Testamento. O autor da carta também exorta os cristãos judeus a perseverarem na fé, apesar das perseguições e das tentações de voltarem ao judaísmo. Ao chegar ao Monte Moriá, Abraão constrói um altar, amarra Isaque e o coloca sobre a lenha. Quando ele está prestes a sacrificar o seu filho, um anjo do Senhor o impede, dizendo que Deus já viu que ele não negaria nada a ele. O anjo também elogia a fé de Abraão, dizendo que ele não poupou o seu único filho por amor a Deus. O anjo usa uma expressão semelhante à que Deus usou para se referir ao seu próprio filho em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Evangelho de João é um dos 4 livros do Novo Testamento que narram a vida de Jesus Cristo, com Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João se destaca por enfatizar a divindade de Jesus, os seus sinais milagrosos e os seus ensinamentos profundos sobre o seu relacionamento com o Pai e com os seus discípulos. Então Abraão vê um carneiro preso pelos chifres em um arbusto, e o oferece em lugar de Isaque. Devido à sua fé e obediência, Deus abençoa Abraão e confirma a sua promessa de fazer dele uma grande nação, e de abençoar todas as famílias da terra por meio dele. Abraão chama aquele lugar de o Senhor proverá, pois ele experimentou o cuidado e a provisão de Deus naquele momento. Esse nome também aponta para o futuro, quando Deus proveria o seu próprio filho como sacrifício perfeito pela humanidade. O apóstolo Paulo explica que Jesus Cristo é o descendente prometido a Abraão, por meio de quem todas as nações são abençoadas. Gálatas 3:16. A Carta aos Gálatas é um livro do Novo Testamento, cujo objetivo é defender a doutrina da justificação pela fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei mosaica. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para combater os falsos mestres que queriam obrigar os cristãos gentios a se circuncidarem e a seguirem as tradições judaicas. O sacrifício de Isaque é uma lição poderosa para nós, que nos ensina sobre a confiança em Deus, a entrega total a Ele e a disposição de renunciar às coisas mais preciosas por amor a Ele. Abraão demonstrou que ele amava mais a Deus do que ao seu próprio filho, e que ele estava disposto a obedecer à vontade de Deus mesmo quando ela parecia contradizer as suas promessas. Abraão foi chamado de amigo de Deus, sendo considerado o pai da fé, ao crer contra toda a esperança e não duvidou do poder de Deus. Nós também somos chamados a seguir o exemplo de Abraão, e a confiar em Deus em todas as situações da nossa vida. Deus é fiel e cumpre as suas promessas, mesmo que às vezes elas demorem ou pareçam impossíveis. O sacrifício de Isaque também aponta para o sacrifício de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, assim como Abraão amou a Deus acima de tudo. Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho por nós. Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele se ofereceu voluntariamente como um holocausto perfeito e aceitável diante de Deus, para nos purificar e nos reconciliar com o Pai. Seu sacrifício na cruz é a maior expressão de amor e fidelidade, demonstrando que Deus proveu o sacrifício necessário para nossa redenção. Ao refletirmos sobre o sacrifício de Isaque, somos desafiados a avaliar nossa própria fé e disposição para obedecer a Deus em todas as circunstâncias. Assim como Abraão, podemos aprender a confiar na providência divina, mesmo quando enfrentamos situações aparentemente impossíveis. Que possamos, como Abraão, depositar nossa confiança no Senhor e estar dispostos a sacrificar tudo por amor a Ele, que reconheçamos o grande sacrifício de Jesus Cristo como a base de nossa salvação e viver em resposta a esse amor, dedicando nossas vidas a servi-lo e obedecê-lo. Que o exemplo de fé e obediência de Abraão nos inspire a seguir seus passos e aprofundar nosso relacionamento com Deus, que experimentemos a provisão e o cuidado divinos em todas as áreas de nossas vidas, confiando na promessa de que Ele é fiel para cumprir tudo o que nos prometeu. Agora, convido você a refletir sobre o que aprendemos com a história do sacrifício de Isaque, a aplicar essas lições em sua própria jornada de fé. Que Deus abençoe e fortaleça cada passo seu.
conforme você busca conhecê-lo e segui-lo de todo o coração. Agradeço por dedicar seu tempo a essa reflexão, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal Profeta Pastor Marconi Silva, ativar o sininho e deixar o seu like, se desejar apoiar financeiramente este ministério, deixe sua gratificação com o Pix na tela. Por marconesilvac6@gmail.com. Que Deus abençoe grandemente sua jornada de honrar a Deus com suas finanças. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, e até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as riquezas da palavra divina.